Muito bem. O que levou Eva a cair? Muitos vão responder de forma imediata o seguinte: Eva caiu por causa da desobediência. Outras pessoas vão falar, ela caiu em tentação. E vão cada um apresentar, com certeza você está me ouvindo agora, nessa manhã de domingo, e você já está apresentando os seus motivos, a razão que você acha o qual Eva caiu. Ela tocou na árvore, ela comeu o fruto, ela caiu em tentação, ela desobedeceu. Nada disso. Eu vou lhe provar na luz da Bíblia o motivo da queda de Eva e o motivo de muitas pessoas estarem dentro da igreja, conhecedoras da palavra, pessoas que estão vivendo a fé, mas elas estão caindo. Eu sei que você, no mínimo, nasceu dentro de ti agora uma curiosidade, e eu vou lhe mostrar e lhe provar. Em Gênesis capítulo 3, fala: a serpente era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher. Ora, quem perguntou? A serpente. O diabo fez uma pergunta à mulher, que é Eva: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos da árvore que fica no meio do jardim. Observe que aí foi a queda de Eva. Ela começou a dar atenção para a serpente. Ela começou a conversar com a serpente. E quantas são as pessoas que vivem conversando com a dúvida, conversando com medo? Olha a serpente aí. A pessoa fica conversando, sabe, com seus achismos. Ela fica pensando: mas será que o meu marido vai voltar? Será que ele vai largar o vício? Será que a minha mãe, o meu ente querido, vai ser curado? Será que eu vou conseguir me firmar na fé? As pessoas começam a conversar. Não se conversa. Com o diabo não tem conversa. Com o medo, com a dúvida, com os conflitos, não tem conversa. Porque se você conversar, a dúvida vai nascer, vai crescer, vai sufocar a sua fé e você vai ser destruído. Não tem outro caminho. Por isso que a palavra de Deus nos ensina ao dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, para que você venha se manter forte, é necessário que você venha se tornar um cego e um surdo para as vozes desse mundo. Agora você entendeu por que Eva caiu? Porque ela começou a manter um diálogo, e essa conversa, ela continuou. Você pode ler o versículo 4. Mas a serpente afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só o versículo 6, a conversa continuou, o diálogo continuou. A mulher viu que a árvore era bonita, ela deu atenção, ela continuou dando atenção e continuou conversando. Por favor, olhe para o Senhor Jesus. Quando Pedro disse para Jesus que não era para ele sacrificar, que não era para ele ir para o Calvário, passar pela via dolorosa,
passar por todo aquele processo. Você vê que Jesus não conversou, porque ele sabia que aquelas palavras eram venenosas. Eram palavras como a serpente. E o que Jesus disse? Ele acabou com o diálogo. Ele disse: arreda-te, Satanás. Não mantenha conversa, diálogo, não dê atenção aos problemas. Mas aí você diz assim: bispo, mas a minha vida é só problema. Então, se você quer manter uma conversa, que a sua conversa seja dessa forma: meu Deus, você vai conversar não com a serpente, mas com Deus. Você vai dizer: meu Deus, a minha vida está um caos. Meu casamento está assim, eu estou endividado, problema de saúde, problemas A, B, C. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu Deus, a vitória é minha. Hoje eu estou comendo pão que o diabo amassou. Mas uma coisa eu sei, que Deus é comigo e a minha vitória está chegando. Você percebeu? A sua conversa foi com Deus e você declarou, você profetizou a vitória. Então a serpente não pode fazer mais nada. Por favor, assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe a luz, existe as trevas. Cuidado para você não ficar conversando com o fracasso, com os problemas. Uma coisa eu sei, os seus problemas, Deus vai transformar em vitória. Você quer outro exemplo? Os 12 espias. Os 12 espias eram homens de Deus, homens ungidos, chefe, cada um chefe de uma tribo, as 12 tribos de Israel, homens preparados. Mas por quê, hein? Por quê? Você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo agora pela rede social, por que dos 12 espias, 10 trouxeram o relatório trazendo a seguinte mensagem, o seguinte relatório: a terra é boa, mana leite e mel, porém eles estão bem armados, eles são gigantes, eles são fortes. Por quê? Por que o relatório de Josué e Caleb foi diferente, hein? Porque Josué e Caleb, eles não conversaram com a serpente. Eles não trocaram ideia com o medo, com a dúvida, com os conflitos, com a dificuldade. Eles não trocaram ideia, bate-papo, com as coisas difíceis, negativas, que os seus olhos estavam contemplando. Por isso, eles disseram: eia, subamos e possuamos, porque se Deus é conosco, venceremos. Já os outros 10 espias ficaram conversando. Olha, eles são fortes, eles são gigantes, olha, eles estão bem armados. Entende agora? Porque há pessoas dentro da igreja com título. Isso aí, quando eu digo igreja, eu falo de um modo geral. Mas ela diz assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Para de conversar com a serpente. Para de fazer o que Eva fez. Observe só, para nós terminarmos agora a palavra. Lá em Romanos 8, vou terminar agora, no versículo 35, observe as palavras de Paulo. Ele diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte?
Aí ele diz: em todas essas situações temos a vitória. Olha só. Olha o que ele profetiza, o que ele declara. Olha, ouça atentamente e veja na sua Bíblia, versículo 37. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daqueles que nos amou. Então eu só lhe faço uma pergunta agora, por favor. Eu preciso da sua resposta. Será que palavras como esta de Paulo, dizendo que nem pobreza, nem perigo, nem morte, nem sofrimento, nem dificuldade, nem perseguição, nem fome, nada disso iria separá-lo do amor de Cristo? Será que ele estava conversando com a serpente? Será que Paulo, com essas palavras que você está vendo, ele estava dialogando com medo, com a dúvida, com os conflitos? É claro que não. A resposta, até uma criança de 4 anos consegue entender isso. Ele não estava conversando com medo, com a serpente. É isso que Deus quer que você faça a partir de agora. Nós vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, que é sinônimo de reconciliação e fortalecimento. Como a palavra mesmo nos ensina ao dizer: alimenta-te de mim e terás vida. É hora de você alimentar o seu interior. Porque quando você não alimenta o seu interior, então você se escandaliza com a humanidade do seu próximo. Tem pessoas que elas veem o erro do pastor, eu não digo nem erro, a humanidade do obreiro, do seu próximo que está dentro da igreja, e ela se escandaliza. Mas por que ela se escandaliza? Porque ela não está alimentando o seu interior. Jesus, ele se deparou com Pedro negando. Pedro o negou 3 vezes. Mas Jesus não ficou olhando a humanidade, o erro de Pedro. Depois aconteceu algo pior ainda, que foi Judas que o traiu. Ainda lhe deu um beijo. E Jesus, se Jesus não estivesse a palavra correta, não estivesse alimentando o seu interior, o seu espírito, se consagrando, com certeza, essa traição de Judas iria deixá-lo prostrado. Ele ia ficar com certeza, mesmo sendo filho de Deus, e estaria conversando com medo, com os conflitos, dizendo: ó Pai, por que isso? Por que aquilo? Então, levante a cabeça. Muito mais que a sua cabeça, se levante agora e tome uma atitude. Deus tem coisas novas, maiores e melhores para fazer na sua vida, e é agora. Deus tem pressa. Para de conversar com a dificuldade. Para de conversar com esse furacão, essa tempestade, esse vendaval que está dentro da sua casa. Para de conversar com a serpente, dizendo para você mesmo: eu acho que o meu marido não tem mais jeito, meu filho é um caso perdido, eu não vou conseguir o diploma, não vou conseguir me formar, não vou conseguir a promoção ou o meu próprio negócio. Converse com a fé, converse com Deus, converse com aquele que diz: tudo é possível aquele que crê. Converse com aquele que nos garante ao dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Converse que nem Josué e Caleb conversaram, dizendo: eia, subamos e possuamos. Converse que nem Sadraque, Mesaque e Abednego conversaram, ao dizer para o rei Nabucodonosor: fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, se queres nos jogar na fornalha, pode jogar.
E se Deus permitir que viemos morrer, que morramos, mas não vamos nos curvar a ti. Quando a pessoa ela está determinada a não conversar com os problemas, com a dificuldade, com os seus sentimentos, com as suas emoções, ela não se curva, ela não teme. É aí que Deus dá a vitória. Que Deus abençoe a sua vida, você que me ouve pela rede social. Que o Espírito Santo fortaleça você. E se você deseja crescer mais na fé, você pode nos acompanhar na rede social. E se você quer ser coluna desta obra, porque você percebe, você pega o Espírito e você percebe, não, muitas almas estão sendo ganhas e eu quero patrocinar. Então você pode também nos ajudar. Você vai ser um discípulo com a sua ajuda, com a sua doação. Nós vamos continuar a reunião, vamos levar as pessoas aqui ao concerto e vamos celebrar a Santa Ceia.